Então, é um costume meu, então, essa parte de comentários aqui, mas eu acho legal sempre colocar comentários, porque isso deixa o seu código mais legível. Fora identar, comentários também são importantes. Então aqui a gente vai colocar um comentário dizendo qual o conteúdo dessa div aqui que a gente vai criar. Então é div conteúdo geral. E aí embaixo desse comentário a gente coloca as divs que a gente vai trabalhar. Eu vou copiar e colar aqui bem rápido. Mas só para que a gente ganhe tempo. Bom, eu escrevi aqui no código as divisões da página. Como que a gente trabalha isso? Bom, inicialmente a gente coloca uma div que contenha todas as informações da página. Por que isso? Porque isso facilitará a organização do conteúdo dentro da sua página. Então, normalmente eu costumo colocar IDs padrões, que isso facilita para mim depois, quando o meu código estiver maior, localizar essas informações. Então, eu estou colocando aqui os IDs das páginas, para que a gente mais tarde consiga controlar isso com o CSS, ok? Então, a primeira parte a gente cria o HTML, que é essa parte que a gente está fazendo, e aí cria as divisões para que a gente consiga depois formatar isso. Inicialmente a gente cria as divs e coloca os IDs. Como eu já tenho isso pronto, então o que a gente vai fazer? Eu vou colocar esse conteúdo que já está pronto aqui, só para que vocês entendam como é que funciona. Bom, conteúdo, aí topo, página, conteúdo direito, rodapé, página. Sem acento, o mesmo conceito de orientação objeto, primeira palavra minúscula e a partir da segunda palavra com primeira letra maiúscula. E a gente só separa as divisões aqui. Cada divisão dessa vai comportar o conteúdo referente a essa parte da página. Então, só mostrei para vocês aqui como foi construído o HTML. Agora eu vou pegar o que já está pronto, que é para a gente chegar no objetivo que a gente precisa. Então, dentro do topo, a gente tem aí só um texto para que a gente saiba aonde que está esse topo. E vamos ver como é que isso renderiza lá no HTML, né? Bom, só uma questão aqui. Mostrar para vocês porque fica meio confuso. O CSS já estava pronto, então vou mostrar para vocês o que acontece, o que a gente de fato está fazendo sem a formatação do CSS, né? Esse é o texto que a gente inseriu lá. E aí a gente pega os textos que a gente tem aqui, os códigos HTML, perdão, só insere as informações. Isso é HTML cru, então bem simples de fazer. Esquecemos uma div aí do menu. Conteúdo direito. E o do rodapé. Vamos ver qual é o resultado disso. Bom, isso é o HTML cru que a gente acabou de gerar com os códigos que a gente escreveu. Isso vai ter aquele formato depois que a gente começar a trabalhar com CSS. Então, inicialmente vamos definir aqui a folha de estilo que a gente tinha definido, que já está pronta.
Só que antes disso eu tenho que mostrar alguns conceitos para vocês. Aqui é a folha de estilo que a gente está trabalhando. O que há de diferente nessa folha de estilo? Normalmente, as pessoas costumam colocar todo o código nesta folha de estilo. E o conceito que a gente está trabalhando aqui é o conceito de CSS modular. Ou seja, a gente vai formatar cada parte da página separadamente, com códigos específicos, o que facilita a manutenção desse código futuramente. Então, a gente está fazendo importações aqui de CSS que já existem e a gente vai fazer alguns testes aqui. É o seguinte, o CSS já está pronto, então a gente vai... Eu vou pegar um CSS que já está pronto aqui, que é o geral. Daqui a pouco eu explico para vocês esse conceito de reset também. Talvez não tenhamos tempo de explicar tudo nessa videoaula, mas vou explicar para vocês aqui. Então o CSS geral, que é esse aqui, ele vai conter as informações que são genéricas de todas as páginas. Então, nesse CSS você define as informações que vão pegar todas as páginas. Aqui eu dei preferência para as informações que de fato vão conter qualquer conteúdo que eu criar. Então, para que eu fizesse isso, eu defini a família de fontes, família tipográfica, defini tamanho, defini a formatação do conteúdo geral, que isso aqui é que define de fato aonde vai ficar o conteúdo, a posição, quem é responsável é esse cara aqui, o margem, 2 pontos, 0 e alto, o tamanho, e eu coloquei uma borda só para eu saber aonde está. Defini também algumas informações para o body e para o HTML, e defini alguma formatação para o link. Eu vi aqui que eu tinha definido para o link, mas eu acho que é conveniente apagar isso aqui, porque isso vai atrapalhar mais na frente. Então, só para que vocês vejam qual é o resultado, a gente vai ver lá no HTML, que isso aqui é o HTML cru, e a gente vai ver o resultado do que a gente formatou no CSS geral. Bom, isso aqui são as formatações que a gente definiu. Algumas coisas aqui tem que consertar, mas isso é bem tranquilo. E aí, o restante a gente vai formatar com os outros estilos que já estão criados. Então, como a gente fez aqui, a gente tem um reset, que reseta todas as configurações de CSS de qualquer navegador. Ele vai zerar todas as propriedades de CSS, o que evita mais na frente você utilizar tags, desvios de cross-browsing, que a gente utiliza muito no HTML, o que vai evitar hacks, vai evitar um pouco, não vai impedir completamente, porque quando o código estiver maior é meio difícil a gente não utilizar hacks, mas não é uma boa prática. E aí os outros estilos que a gente criou, a gente está determinando aqui. Vou salvar aqui, os estilos já estão prontos. E aí a gente vai ver qual é o resultado disso. Layout final. Bom, o ideal seria que a gente explicasse aqui como é que a gente posicionou todos os elementos, como que a gente escreveu os CSS, tudo certinho, mas a gente não tem tempo nessa videoaula, então o que a gente vai fazer? Eu só estou mostrando para vocês como a gente desenvolve um layout sem utilização de tabelas. Esse layout já foi testado em Firefox e Internet Explorer, está funcionando perfeitamente. E o objetivo desse tutorial era apenas mostrar que é possível construir um layout sem a utilização de tabelas. No próximo tutorial futuro a gente pode ensinar aí como é que a gente fez para formatar com CSS essas informações da página. Então, no mais, o objetivo do tutorial era esse. Agradeço a colaboração do pessoal do meu grupo, o Kleber Leão, Rafael Almeida e Camila Alves. E o tutorial finaliza-se por aqui. Espero poder criar mais tutoriais sobre o assunto, que é um assunto bem interessante. E espero ter ajudado o pessoal com essa dúvida de criação de layouts sem tabelas. Até mais, pessoal.